Então, falando das características da igreja verdadeira, a primeira característica, como eu disse, é aquela que faz missões. Né? Se a igreja faz missões, cumpre o índio imperativo de Cristo, é uma das características da igreja verdadeira. Se tem a Bíblia como a sua única fonte de regra e fé e doutrina, não é isso? Se não crê na Bíblia parcialmente, mas crê na Bíblia como um todo, acreditando que ela é plena, é plenária, está entendendo? E é inspirada por Deus, então, e é aconselhada para o ensino, para tornar apto aquele que se chega a Deus pela fé, então, é a segunda característica da igreja verdadeira. Se prega o evangelho cristocêntrico, que não é evangelho egocêntrico nem antropocêntrico, como eu falei. Que o evangelho gira em torno do homem. O culto é baseado em torno do homem, e não de Deus. Se preocupa com o crescimento espiritual das pessoas, que tem igreja que está preocupada com... Isso. Ah, meu irmão, você dando seu dízimo aqui, meu amigo. Você dando seu dízimo, eu não quero nem saber da sua vida. Quero nem saber o que é que você está passando na sua casa, como é que está a sua vida espiritual. Professor, no dia que se converte um aqui, está entendendo? Foi uma bênção, todos recebem ele, né? Agora, existe o cuidado que tem que ter, sabe por quê? Porque lá fora, aquele pessoal que antes tinha ele como amigo, agora vai se afastar dele. Isso. Está entendendo? Vai ignorá-lo. Tá entendendo? Mas rapaz, você agora é crente, vai dizer isso, porque disseram com minha filha. Então você tem que estar com um alimento para ele. Aí se você deixa, o que é que ele vai dizer? Ele vai se sentir envergonhado, ele vai dizer, rapaz, é mesmo, eu estou sendo um careta, né? A minha filha passou por isso. Que disseram, olha, você não passa 30 dias. Tá vendo? E ela voltou. Mas graças a Deus ela agora voltou. Está na igreja, está firme e forte, graças a Deus, entendeu? Mas ela passou por isso, porque não teve um cuidado para com ela. Não teve um daqueles que dissesse, olha, eu vou na tua casa, vem cá, eu vou fazer uma escola dominical aqui com você. Eu vou fazer um discipulado com você. Eu venho tal dia, tal. Isso é amor. Agora... Não faz. Aí lá fora o pessoal começa a injetar, ó. Aí agora, isso aí, essa estatística. No ato, quando a pessoa se converte, aí tem uma fichazinha que a pessoa preencher, aquela fichazinha, eles perguntam se a pessoa aceita a visita ou não. Porque comigo foi assim. Mas com ela não tinha problema você aceita a visita. Escuta. Aí você aceita a visita, eu digo, aceito. Quantos foram lá ela fazer a visita? Nenhum. Então, eu já estou com 2 anos na igreja. Tem que cuidar. Quer dizer, se eu tivesse esse cuidado aí, de a gente viu Paulo fazendo. Eu já tinha desistido. Entendeu? Paulo não fazia só abrir igreja não, pastor. Ele abria a igreja e ele preparava as pessoas. Ele deixou Tito e deixou Timóteo ali e queria que eles fizessem outros do nível deles. Está entendendo? Porque a preocupação dele manda a carta. E na carta vinha as instruções. Faça assim, faça assim, faça assim. Está entendendo? Porque era uma responsabilidade que ele tinha. Isso não era só com Tito e Timóteo, não. Isso era com Deus. Lá em cima o chamado dele foi para isso. É verdade. Então, fazer discípulos dá trabalho. Então, a igreja verdadeira, ela se preocupa com o crescimento espiritual. Não se preocupa com o crescimento, porque a igreja cresce em 2 sentidos, né? Ela cresce no sentido numérico, não é isso? E ela cresce no sentido qualitativo. Ela cresce no sentido de qualidade e no sentido de quantidade, que é o numérico. Certo? Mas aí a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para entender uma coisa. Porque inchar é uma coisa. É uma coisa. É verdade. Às vezes a gente pensa, a igreja fulano de tal está crescendo. Não, inchou. Às vezes o órgão inchou. Tá grande. E às vezes tira mesmo de um atrás, né? Isso. E isso. Inchou, mas não cresceu em qualidade. Avolumou. Mas a qualidade está 0. Está entendendo? E a pior coisa do mundo é a pessoa pescar em aquário alheio. Viu? É a a pior maioria é coisa. quantidade. E a maioria faz isso. Eu tenho aqui. Eu sou testemunho aqui, nós não pescamos em aquário de ninguém. Mas eu já tive pessoas aqui, rapaz, que impressionante, que vieram atrás, vieram buscar na porta por causa do dízimo. Se eu estiver mentindo, o pastor Valmir que está aqui, que faz 18 anos que está na luta aí, é o dízimo. Quando sabe que o cara tem um dízimo bom, ele vem buscar na porta.
E leva para lá, para E oferece cargo, a igreja tudo. grande e dá cargo. É. Eu vou dar cargo aqui, vou oferecer cargo. É assim. Então, está se preocupando com o crescimento espiritual? Não. Está se preocupando com números. Quantitativo. É jogar dentro das águas mesmo, sacudir nas águas e Porque tem que apresentar. para apresentar para os homens lá, para dizer que está fazendo discípulo, mas na realidade não está fazendo discípulo. Tá certo? Aqui na igreja nós desenvolvemos um sistema. Aqui na igreja, nós desenvolvemos um estudo de quase 150 temas. Todos os cultos de doutrina a gente traz um tema diferente. Então esse tema ele tem 3 esferas. Ele tem 3 esferas temáticas. A primeira é os fundamentos da fé. A segunda é a parte devocional, espiritual. É a teologia que trata, por exemplo, o jejum, a finalidade do jejum, a oração, está entendendo? São esses assuntos. E a terceira temática é falando a respeito dos fundamentos da moral cristã. Casamento, divórcio, os deveres cívicos do cristão diante da sociedade, do Estado constituído. A discussão sobre as questões éticas, né, como pena de morte, eutanásia, suicídio, vícios, essas coisas. Então, existe um estudo, tá certo? Aqui na igreja nós elaboramos esse estudo. É um estudo visando esse crescimento espiritual. Então, nós aconselharíamos que até os irmãos, vocês como pastores, se vocês quisessem implantar esse estudo na igreja de vocês, está disponível. Eu posso passar para vocês. Vocês vão desenvolver os estudos da forma de vocês. Eu passaria só os temas para vocês desenvolver na igreja de vocês. Sem problema nenhum eu faria isso. Faço isso. Então, as características. Aquela que faz missões. As características da igreja verdadeira. Aquela que faz missões, que tem a Bíblia como a sua única fonte de fé, regra e doutrina. Prega o evangelho cristocêntrico e não egocêntrico, nem antropocêntrico. Ficou clara essa questão do egocentrismo e antropocentrismo? Pronto. E a igreja se preocupa com o crescimento espiritual das pessoas e que espera a volta de Jesus. Pronto. Por quê? A nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é de cima. A nossa cidadania. E isso. Somos cidadãos da terra, mas em primeiro lugar somos dos céus. Tá certo? Então, o que é que adianta ficar pregando que o cara tem que ter terreno, tem que ter casa boa, se tudo um dia vai ficar aqui? A gente não pode estar preparando o nosso povo para ficar aqui na terra. A gente tem que preparar o nosso povo para ir para o céu. E dizer como Paulo, ó, se tu tiver com o quê? Se tu tiver o que comer, com o que se cobrir, esteja satisfeito com isso. Está entendendo? Teve o que comer, não está na chuva. Né? Não está na chuva, tem um tetozinho para morar, mesmo sendo alugado, mas Deus não está providenciando o aluguel. Tem um tetozinho, barriguinha cheia, um tetozinho para dormir, não está dormindo no relento, no papelão, na chuva, no sereno. Está entendendo? Pronto, só fazer a obra e esperar a volta de Jesus. Aí tem medo de morrer por quê, né? Não tem para que ter medo de morrer. O cristão não tem para que ter medo de morrer. A nossa passagem já está garantida, não está? Está garantida. Jesus tá passou garantida. no nosso meio, Com ele certeza. passou no nosso meio com a ressurreição. Isso. Dizendo que é por ela que nós passamos para ele. Exatamente. Chegaremos ao Pai. Exatamente. Isso aí garante. Porque se ele não tivesse levantado assim, nós estávamos perdidos e destruídos. Porque era um Cristo morto que não tinha vencido a morte e nós ia para onde ele estava. Isso. Mas ele não está, ele está lá vivo. Isso. É diferente. Alguma pergunta aí, pessoal, dentro desse assunto que nós falamos?